Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Trevisol. Estou cursando o segundo semestre de bacharel em Química. Praticamente não conheço ninguém da universidade, porque logo que eu entrei já teve essa função da pandemia. Estou conhecendo as pessoas virtualmente, né? Sei que muitas pessoas estão nessa situação também. E eu sou técnica em Química. Cursei em outra universidade, acho que uns 3 ou 4 semestres, da engenharia de alimentos, mas não cheguei a concluir. E agora quero ver se chego ao final do bacharel em Química. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou estudante do curso de Química, estou cursando o 5º semestre da faculdade. Boa noite, gente. Eu sou a Emanuele, estou no 4º semestre de Engenharia Química, aí no La Salle. Boa noite, pessoal. Boa noite, Prof. Janice. Conforme sorteado os temas, o nosso seminário vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. O que vai ser abordado no nosso seminário? Primeiro, a gente vai fazer, então, uma pequena revisão sobre o que é a lei da termodinâmica. Depois, nós iremos falar sobre as aplicações dela no dia a dia, né? Como está tão próxima da gente. Também vamos nos aprofundar sobre 2 das máquinas térmicas que envolvem a primeira lei. A primeira delas é a máquina a vapor e a outra é o motor a combustão. Bom, a primeira lei, ela está basicamente ligada, né, no nosso dia a dia, desde o funcionamento de uma geladeira até a comodidade de um belo passeio a carro. Então, nós gostaríamos de apresentar um vídeo para vocês que vai falar, obviamente, sobre a primeira lei da termodinâmica e vai linkar as máquinas térmicas com o funcionamento do corpo humano. Salve, galerinha! Vamos tentar estabelecer uma analogia entre a termodinâmica dos gases e o corpo humano. E desta forma, tentar entender a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que uma lei de conservação de energia. A energia interna é a soma de todas as energias no interior de uma substância. Energia cinética das moléculas e as energias potenciais devido às forças entre as moléculas. A energia interna é proporcional à temperatura. Vamos pensar que no corpo humano, esta energia interna seja a energia armazenada na forma de gordura, glicose e que de forma bem simplificada seja proporcional à massa do corpo. Supondo que as calorias provenientes dos alimentos sejam equivalentes ao calor e que o trabalho tenha a ver com a força necessária para deslocar um objeto e que o trabalho seja a movimentação do corpo humano em nossa analogia. Se ingerirmos uma grande quantidade de alimentos, calor, para mantermos a mesma energia interna, deveremos realizar exercícios, deveremos realizar trabalho. Na termodinâmica, a energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás. Em nossa comparação, se gastarmos mais energia na forma de trabalho nos exercícios do que recebemos na forma de calor, a energia interna irá diminuir. Com os gases, vale a mesma coisa. Se realizarmos mais trabalho do que recebermos na forma de calor, o gás irá esfriar, irá diminuir a sua energia interna. A primeira lei da termodinâmica é a aplicação do princípio da conservação de energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com a lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado.
De acordo com esse princípio, a energia total de um sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida, mas sim transformada. Então, nós temos a fórmula para descrever matematicamente a primeira lei da termodinâmica, que se dá por a variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho. Nessa lei, é muito importante a gente mencionar as transformações estudadas por ela. Nós temos 4 transformações, que são elas. Na transformação isobárica, a pressão é constante e ocorre variação somente do volume e da temperatura. Quando temos transformação isotérmica, a pressão é constante e ocorre variação somente da pressão e do volume. Já na isovolumétrica, ela também é chamada de isocórica, em que o volume é constante e variam somente a pressão e a temperatura. E, por fim, a transformação adiabática. Finalizando, esse processo nada mais é do que a transformação gasosa, em que, no entanto, o gás não troca o calor com o meio externo. Isso pode acontecer porque ele está termicamente isolado, ou ainda porque o sistema todo acontece de forma muito rápida, fazendo com que o calor trocado seja desprezível. Aplicações da primeira lei da termodinâmica. Muitas máquinas têm como objetivo a realização de trabalho e, para o conseguir, utilizam energia que é, muitas vezes, recebida pela máquina sob a forma de calor. As máquinas que recebem energia sob a forma de calor, de modo a poderem realizar trabalho, são chamadas de máquinas térmicas. Como, por exemplo, a geladeira, o motor de carro, o ar-condicionado e a máquina a vapor. Estas usufruem da primeira lei para funcionarem, usando os conceitos citados anteriormente como energia interna, calor e trabalho. Máquina a vapor. Um exemplo clássico de aplicação da primeira lei se dá à máquina a vapor. O surgimento da máquina de James Watt em 1769 marcou uma clara fronteira na história das máquinas. Seu invento fomentou a criação de máquinas especializadas na mineração, na indústria e nos transportes, todas baseadas em combustíveis como carvão, de forma que já não era necessário que uma pessoa ou um animal movesse o mecanismo. Esse fato transformou por completo a sociedade, pois o tempo necessário para realizar muitas tarefas repetitivas diminuiu tremendamente. As máquinas a vapor funcionam de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Imagine uma máquina movida a vapor. Quando o fluido de trabalho dessa máquina, o vapor d'água, recebe calor de uma fonte externa, 2 conversões de energia são possíveis. O vapor pode ter a sua temperatura acrescida em alguns graus, ou ainda pode expandir-se e mover os pistões dessa máquina, realizando assim certa quantidade de trabalho. Vejam a seguir um vídeo de como funciona uma máquina a vapor.
Motor a combustão. Outro exemplo é o motor a combustão, que utilizamos nos carros. Uma máquina térmica, com o modelo de funcionamento de um motor de um automóvel, é um sistema que executa uma transformação cíclica. Isto é, a máquina térmica passa periodicamente pelo mesmo estado. Como os estados inicial e final de um ciclo são os mesmos, a energia interna nesse estado é igual e, assim, a variação de energia interna ao fim de um ciclo é nula. Deste modo, aplicando a primeira lei da termodinâmica a uma máquina térmica ao fim de um ciclo, utilizando a lei ΔU é igual a zero, ΔU é igual a W mais Q, que é igual a zero, Q é igual a menos W. Segundo a primeira lei da termodinâmica, o trabalho realizado por uma máquina térmica sobre o exterior, o sinal negativo, significa que a máquina realiza trabalho sobre os arredores. É igual à energia recebida sob a forma de calor absorvida por ela. Por exemplo, no motor de explosão de um automóvel, a energia obtida sob a forma de calor na câmara da combustão, devido à explosão de uma mistura de ar e gasolina, causa a expansão de uma mistura gasosa. Esta expansão empurra um pistão ou êmbolo, realizando o trabalho sob o exterior. Da seguinte forma, os gases resultantes da combustão são expelidos para o exterior, entrando novamente para a câmara uma mistura de ar e gasolina. E todo o processo volta a repetir-se, ou seja, é um processo cíclico. O movimento do êmbolo ou pistão, a que equivale a uma certa quantia de trabalho, apenas acontece porque se fornece energia ao motor. E segundo a primeira lei da termodinâmica, o trabalho efetivo realizado por uma máquina térmica não pode ser superior à energia recebida sob a forma de calor. Na realidade, o trabalho realizado é sempre inferior à energia recebida sob a forma de calor. Isto é, nem toda essa energia recebida é usada para realizar trabalho. Por exemplo, parte da energia recebida pela máquina sob a forma de calor provoca o aumento da temperatura da máquina, que depois é preciso resfriar. Agora vamos assistir um vídeo mostrando como funciona um motor a gasolina.
para encerrar o nosso seminário, nós não poderíamos deixar de recomendar para vocês o filme As Leis da Termodinâmica. Sim, a termodinâmica está no cinema e esse filme é um filme de comédia romântica, lançado em 2018 pela Netflix, que conta sobre um cientista neurótico que associa o seu azar no amor e sua relação conturbada com uma famosa modelo com as leis da termodinâmica para tentar entender o mundo romântico e conseguir alcançar o famoso final feliz. Quem gosta do gênero não irá se arrepender. Vale a pena dar uma conferida. Bom, pessoal, esse foi o nosso seminário. Espero que tenham gostado. Nós pesquisamos bastante, vimos vários vídeos, trazemos para vocês porque para não ficar uma coisa muito teórica, né? Já que o trabalho está sendo todo online, então a gente pesquisou bastante para trazer bastante coisas práticas, além só das nossas explicações, para ficar bem dinâmico para vocês. Boa noite, obrigada pela atenção.